Então, a pergunta que não quer calar é a seguinte: o relé virtual, o IED virtual, ele é tão bom quanto o real? Ele tem o mesmo resultado do real? Então, é uma cópia fiel do IED real? Ele possui o mesmo comportamento? Possui os mesmos algoritmos, as mesmas funcionalidades? Como é que a gente vai saber isso? As respostas são idênticas? A única forma é testar. Então, para que a gente garanta que é a mesma condição, a gente precisa realizar o teste. Então, pensando nisso, a Comprove, para validar essa condição e essa tecnologia, realizou um teste bem profundo, fazendo um estudo de caso, comparando uma proteção de linha no ambiente convencional, ou seja, dois relés físicos injetando com uma mala de teste, e também da forma do ambiente virtual, ou seja, dois relés virtuais que estão na rede, onde o software não usaria uma mala de teste e sim comunicaria com ele através de um link para a cloud. Então, foi verificado então uma condição de um sistema modelado em 500 kV, numa proteção 87L, o diferencial de linha. Foram rodados 260 casos de teste, dividido em 10 grupos. Então, aqui a gente tem a linha a ser protegida, nosso modelo de juntor, aqui o nosso TC, a condição do controle de falta, equivalente de impedância, e o mesmo do nosso lado direito. Então, os testes foram realizados. Foram 50 faltas internas, variando o local da falta, o ângulo de incidência da falta, então a 0%, 25, 50, 75 e 100. Foram feitas 50 faltas internas evolutivas, então após um ciclo foi mudado o tipo de falta. Depois, 30 faltas internas com variação da resistência de falta, o que não é para alterar a condição do 87L. Também faltas externas para verificar a estabilidade da nossa proteção, onde ela não deve atuar. 10 faltas externas seguidas de faltas internas após 6 ciclos. Então, a falta é externa, depois de 6 ciclos passou a falta interna, então ele não pode operar e depois ele deve operar. Faltas externas com saturação, o que é muito importante para verificar o algoritmo de detecção de saturação, para que não aconteçam atuações indevidas. Também faltas externas seguidas de faltas internas após 6 ciclos. E saturações leves e pesadas foram provocadas variando a resistência de burn-in. Como o nosso modelo do nosso TC é um modelo dentro do PSM1, um modelo real, a gente tem a curva de magnetização desse TC. Então a gente entra com fluxo por corrente ou tensão por corrente. A gente pode inclusive fazer um teste com o equipamento CS7012, levantar essa curva e importar essa curva para dentro do software de modelagem do PSMU. Então, com esse modelo real dado pelo ensaio, a gente consegue fazer o quê? Verificar a saturação de acordo com a variação do burn-in. Uma vez fazendo os casos com que mude a resistência de carga, as saturações vão mudar de leve para pesada, dependendo dessa condição do burn-in. Também foram testados switch on to fault no terminal 1 e no terminal 2, variando o ângulo de incidência em 0 e 90 graus. Também foram testadas condições de sub e sobrefrequência para verificar com falta a 50% da linha. E faltas sem comunicação. Tirou ali a comunicação do 87L para pegar pela proteção de retaguarda e verificarmos o tempo dessa proteção.